Vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Eu queria falar sobre um tema que a gente ouve muito, que a gente fala muito e que muitas das vezes a gente desconhece bastante, que é sobre a glória de Deus. E uma das frases que a gente mais escuta no meio evangélico e até em outros lugares você vê não crentes falando é que tudo é para a glória de Deus. Cristãos falam muito isso, é para a glória de Deus. Vai ser feito para a glória de Deus. E congregamos no domingo, vamos à igreja, agora em épocas de pandemia assistimos lives, cantamos para a glória de Deus, abençoamos o irmão para a glória de Deus. Ainda na nossa vida cotidiana, a gente costuma dizer que todas as atividades dos cristãos devem ser feitas para a glória de Deus, e sempre se cita 1 Coríntios 10:31, que diz que quer comais, quer bebais, ou quer que façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E a gente vai ver que esse texto, na maioria das vezes, ele é colocado fora do contexto, do seu contexto original. E, meus irmãos, embora essa frase seja uma frase muito falada, muito conhecida, eu tenho certeza que para muitos, mais do que um princípio teológico que domina e que governa e domina todas as áreas da nossa vida, essa frase ela vem sendo feita como se fosse um slogan, como qualquer uma dessas frases de camiseta, que a gente coloca nos vidros do carro, pelo simples fato de não termos uma ideia clara, de não termos uma base bíblica e teológica do que significa e do que é a glória de Deus em si mesmo. Ou seja, antes de nos perguntarmos o que significa viver para a glória de Deus, ou glorificar a Deus em todas as coisas, primeiro devemos entender o que significa de fato a glória de Deus. O que a Bíblia nos relata sobre a glória de Deus, o que significa dizer que Deus é glorioso, o que significa dizer que tudo que Deus faz é glorioso, e o que tudo que Ele faz é para a sua glória, como diz lá em Romanos 11:36. Salmos 7:28 nos diz que Deus é o Rei da glória. Atos 7:2 diz que Ele é o Deus da glória. Efésios 1:17 diz que Ele é o Pai da glória. Isaías 6:3 diz que toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que significa isso? Qual é a importância desse tema para nós? Qual é a importância desse tema para os cristãos, para as pessoas que dizem conhecer a Deus ou que conhecem a Deus, mas que ainda não estão aprofundados no que é a glória de Deus? Essa é uma pergunta muito importante, porque a maioria das pessoas vem até a igreja esperando que o pregador ele seja relevante, né? Que tenha uma mensagem relevante. Na maioria das vezes as pessoas vêm até a igreja querendo que o pregador fale sobre problemas conjugais, sobre crise na família, crise no casamento, de como educar os filhos, de como ser bem-sucedido, de como ser abençoado. Não que esses temas não devam ser pregados no púlpito. Sim, devem ser pregados. Mas, para muitos, esses são os temas relevantes. Claro, tem certa relevância, o pregador deve expor a base das Escrituras, como ter um casamento santo diante de Deus, como ter uma vida cotidiana santa diante de Deus, mas mais do que tudo, todas as pessoas necessitam ouvir sobre a glória de Deus. Todas as pessoas necessitam conhecer sobre a glória de Deus mais do que qualquer coisa. O que você necessita na sua vida é entender sobre a glória de Deus. O que você necessita na sua vida é saber e conhecer o que é a glória de Deus. Mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Não há nada mais importante na sua vida do que conhecer e saber sobre a glória de Deus. E a debilidade da igreja, no sentido geral, está muito relacionada
a débil imagem de que as pessoas têm de Deus, de um Deus geralmente fraco, a imagem de um Deus utilitário, de quase que um garçom que só presta para nos servir, que a gente pede e quer que ele esteja ali disposto a nos servir em todas as nossas necessidades. Um Deus dependente, uma espécie de garçom celestial. Um Deus que muitas das vezes é mais digno de pena, de lástima, do que de glória. Essa é a imagem que muitas pessoas fazem de Deus. Um Deus criado pela mente humana. Um Deus criado à imagem e semelhança do homem. Uma vez eu preguei sobre isso, o Jesus que nós criamos. E a gente cria uma imagem de Deus, a nossa imagem, de acordo com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades. Mas, por outro lado, eu estou convencido de que uma das razões de que existam tantas pessoas sofrendo crises de ansiedade, medo, angústia, desespero, se deve ao fato de que estamos excessivamente centrados em nós mesmos. Nós criamos um Deus fraco e vivemos centrados em nós mesmos. No eu, no eu, no eu. E o pior de tudo é que muitas igrejas, irmãos, eu tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais, com conversa com os amigos, muitas igrejas estão por esse caminho, o caminho do homem, o caminho antropocêntrico, e contribuem absurdamente para isso. Desde os hinos cantados, desde as palavras pregadas, desde toda a experiência vivida na liturgia do culto, tudo gira em torno do homem. Nada mais gira em torno de Deus e de sua glória. Estamos exageradamente afundados em nosso estado de ânimo e nos benefícios que o Evangelho pode nos dar a curto prazo. As pessoas buscam o Evangelho pelos benefícios que aparentemente ele pode dar a curto prazo. Em outras palavras, é mais como isso me faz sentir do que como eu posso adorar a Deus, como eu posso glorificar a Deus. Eu estou mais interessado em como isso tudo me faz sentir, como isso afeta a minha vida, o meu emocional, meu lado sentimental, do que como eu glorificarei a Deus. Ou seja, um egocentrismo, mais subjetividades, por consequência, muito mais problemas emocionais. Nosso ego, irmãos, é um eixo extremamente fraco para que a gente possa se pendurar nele. Nosso ego é extremamente débil para que a gente possa colocar toda a nossa vida presa a ele. Quem é esse Deus em quem temos crido? Quem é esse Deus em quem temos confiado? Quem é esse Deus em quem temos levantado todos os dias para adorar, para cultuar, para falar com Ele em orações, para ler a Sua palavra? Quem é esse Deus a quem viemos adorar todos os domingos, que você conecta o seu celular na internet para as lives? Quem é esse Deus? E o que a Bíblia se refere quando fala sobre a glória de Deus? Eu separei aqui alguns pontos e, em primeiro lugar, o que é a glória de Deus. Primeiro, a gente tem que ter em conta que explicar o que é a glória de Deus é algo muito difícil. É muito difícil colocar em palavras o que significa a glória de Deus. Eu usei um exemplo de falar sobre a beleza. É muito difícil explicar o que é beleza, porque depende da sensibilidade do outro, né? Se a gente pega uma pessoa, um amigo, e leva para a Barra, ali no Porto da Barra, no Morro do Cristo, para ver o pôr do sol, ou no Arpoador, no Rio de Janeiro, para ver o pôr do sol, talvez você ache aquilo a coisa mais linda do mundo. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aí você olha para o seu amigo está, só um pôr do sol.
Só o sol nascendo, isso acontece, só o sol se pondo, isso acontece todos os dias. Então, a beleza é algo que é muito difícil de ser explicado. A glória de Deus também, assim como a beleza, é algo muito difícil de explicar em sua completude. Isso acontece quando a gente tenta explicar que o nosso Deus é cheio de glória. Como explicar que o nosso Deus é cheio de glória? O que você falaria para uma pessoa que perguntasse o que significa que Deus é cheio de glória? É todo glorioso. Nós podemos explicar até certo ponto, né? Mas chega uma hora que a gente, com as nossas mentes, a gente não vai conseguir dar tanta profundidade. No entanto, o trabalho do pregador, o trabalho daquele que leva a mensagem de Cristo é expor o Evangelho, é expor a glória de Deus, baseado nas Escrituras, sabendo que é o Espírito Santo é quem dá essa sensibilidade para que a pessoa possa entender o que é a glória de Deus. Algumas palavras que a Bíblia usa para referir-se à glória de Deus são honra, riqueza, excelente reputação, magnificência, esplendor. Todas essas palavras são usadas na Bíblia para dar uma ideia do que significa a glória de Deus. John Piper, um teólogo e pastor, ele disse que a glória de Deus é a beleza e excelência de suas múltiplas perfeições. A glória de Deus é a beleza e excelência de suas múltiplas perfeições. Foi apenas uma tentativa dele de colocar num livro que ele escreveu, de colocar em palavras o que ele entendia pela glória de Deus. Mas a glória de Deus, ela pode ser definida também como a perfeita harmonia de todos os atributos de Deus em um ser infinitamente belo. Como se pegássemos todos os atributos de Deus e colocasse harmonicamente em um único ser, que só pode ser nele, que só pode ser no Deus ao qual servimos. Nosso Deus, irmãos, ele não é uma força. Nosso Deus não é algo misterioso. Nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus que tem intelecto, tem vontade, tem emoções, com autoconsciência. Que por ser um conjunto de atributos harmônicos entre si, é o ser mais perfeito, mais honrado, mais digno e mais atrativo do universo. Ele é o Criador de todo o universo. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Portanto, Ele não está sujeito a essa matéria como você e eu, a carne e osso. Ele é infinito, Ele é autossuficiente. Ele se apresenta como o Eu Sou. Um Deus que não depende de nada, não depende de ninguém para a sua própria existência ou para o seu bem-estar. Por isso Ele se revela como Eu Sou. Ele se revela como Eu Sou o que sou. Outro dia eu conversava com o irmão Marcos sobre versículo 1 e 2 de Gênesis, que talvez seja os versículos mais poderosos para a gente tentar entender quem Deus é. Um Deus que é autossuficiente, um Deus que existe por si mesmo, que antes da criação Ele já era, que antes de tudo existir Ele já era. Um Deus que não depende de nada e de ninguém. A Bíblia diz que Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele é eterno, imutável, perfeito em santidade, perfeito em justiça, amor, Ele é onipresente. Ou seja, significa dizer que Deus ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Ele está completo em todos os lugares. O salmista diz no Salmo 137, onde poderia fugir da sua presença? E essa palavra presença no original, se a gente for ler esse salmo no original, a palavra presença significa rosto. Ou seja, aonde quer que eu vá, o seu rosto está presente.
Não é que Deus seja tão grande que exista pedaços de Deus em todos os lugares. Não, Deus é tão grande que o seu rosto está em qualquer lugar, está em todos os lugares. E o salmista está dizendo, onde poderia eu fugir da sua face? Se onde quer que eu vá, ali tu estás. Esse é o Deus de toda a glória. E se trata de uma glória que Deus tem em si mesmo. E isso independe de você apreciá-la ou não, de você se deleitar nela ou não. Porque se ninguém glorificasse a Deus, Ele continuaria sendo glorioso em si mesmo. Deus não precisa que você o glorifique. A glória de Deus não depende de você. No entanto, em seu amor, em sua infinita bondade, Deus decide compartilhar a sua glória com outras pessoas, com outras criaturas. Deus decidiu permitir que nós pudéssemos experimentar o gozo e o deleite que Ele tem em si mesmo. Um Deus cheio de glória, um Deus que não depende de você, um Deus que não depende de mim, mas que por amor queria que você e eu pudéssemos experimentar o gozo do deleite na contemplação da glória que Ele tem em si mesmo. Que Deus tremendo. Ele quer que a gente possa experimentar o deleite que eternamente Ele tem. Porque Deus se deleita contemplando o Filho. O Filho se deleita contemplando o Pai, que se deleitam contemplando o Espírito Santo, que se deleita completando o Pai e o Filho. Deus não necessita de nada para o seu próprio deleite, pois Ele tem a si mesmo. É o Deus de toda a glória. Isso nos leva a um segundo ponto, que parte dessa glória intrínseca, ou seja, essa glória que Ele tem em si mesmo, Ele a fez visível. Como a Bíblia diz em Salmos que os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram. Romanos 1:20 vai dizer que os atributos de Deus, visíveis e invisíveis, Ele tornou visíveis para que todo mundo conhecesse, para que todos conhecessem, para que todos soubessem que existe um Deus Criador. Deus tornou visível a sua glória através de toda a criação. A glória de Deus se faz visível também nos seres humanos, porque Ele criou a sua imagem e semelhança. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus para tornar visível a sua glória. Imagem e glória estão conectadas na Bíblia. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:7, que o homem é a imagem da glória de Deus. Em 2 Coríntios, ele vai dizer que a glória de Cristo é a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus, para refletir, ainda que de maneira tênue, essa glória de Deus. Gostaria de ler com vocês Salmos capítulo 8. Que diz assim: Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabelecestes, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venha visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés.
todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Mas o homem, ele se converteu em um ladrão de glória. E ao invés de exaltar a Deus, o homem decidiu deliberadamente a exaltar a si mesmo, tentando roubar a glória de Deus. E o homem se enche, bate no peito e diz: é fruto do meu trabalho, fui eu que fiz, aconteceu por minha causa, a glória é minha. E essa foi a desgraça da raça humana. Essa é a desgraça da raça humana. O homem deixou de admirar e deleitar-se em Deus para fazer de si mesmo uma criatura fraca e pecadora, um objeto de adoração. O homem começou a idolatrar a si mesmo. Mas ao invés de deixar o homem em sua egolatria, Deus decidiu salvá-lo. E a história da Bíblia é a história de um Deus que decidiu pagar um preço sumariamente alto para redimir esse homem, que havia decidido deliberadamente deixá-lo para adorar a si mesmo. Um homem que deixou que o pecado transformasse de tal maneira que manchou a imagem e semelhança de Deus, do qual ele havia sido formado. E Deus decide resgatar esse homem para dar a ele, para que a gente consiga voltar ao propósito original para o qual fomos criados, que era para a glória de Deus. E é impossível para criaturas como nós termos contato direto com a glória de Deus sem que sejamos destruídos. A Bíblia nos conta isso. É impossível termos contatos com a glória de Deus sem que sejamos destruídos pela sua santidade e pela justiça. Abramos em Êxodo 33:18, porque na solução mais potente para resolver isso, a solução foi um raio mais potente de Deus para resolver toda essa questão de como o homem ver a glória de Deus sem que seja destruído pela sua justiça e pela sua santidade. Êxodo 33:18 diz assim: Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Êxodo 34, do 6 ao 8. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado, o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelho e curvou-se com o rosto rente ao chão e adorou ao Deus. Deus, mostra-me tua glória. Eu vou dizer como eu sou, e ao dizer, você verá minha glória. Essa foi a resposta de Deus. Moisés pede a Deus: Deus, mostra-me tua glória. E Deus diz: não, ninguém pode ver a minha glória. Eu vou dizer como eu sou. Pelas minhas palavras, você vai ver a minha glória. E Deus se apresenta como aquele que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Mas Ele também se apresenta como aquele que não terá o inocente
não terá como inocente o culpado. Essa mensagem que Deus passa para Moisés naquele lugar. Deus poderia ter dito e feito muitas coisas para mostrar a sua glória. Mas ele decide fazer essa tensão entre a sua justiça inflexível e o seu amor que é imensurável. Aleluia. Que o leva a perdoar o culpado. Só para mostrar a sua glória. E nesse dilema que se manifesta o raio mais potente da glória de Deus, através de um Salvador que recebe sobre si o castigo do culpado, para que Deus possa perdoar a iniquidade e a transgressão e o pecado, sem passar por alto a sua justiça. Eu não sei se você consegue me entender, mas Deus, para revelar a sua glória, sem que quebrasse a sua santidade, sem que quebrasse a sua justiça, Ele se faz homem. E é Jesus morrendo na cruz do Calvário, o raio mais potente da glória de Deus. A manifestação infinitamente mais impressionante da glória de Deus. É o próprio Deus, ensanguentado num madeiro, levando a nossa culpa. Tudo para a glória de Deus. Que amor. Isaías 4, 2 ao 6 diz assim: naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela com espírito de justiça e com espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembléias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a terra haverá glória e proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Deus manifestou a sua glória. Deus manifestou a sua glória desde o princípio. Deus tem manifestado a sua glória através da criação. Deus tem manifestado a sua glória através de todo ser criado. Não há desculpa. Não há desculpa. Não há desculpa. Porque a glória de Deus se encarnou, habitou entre nós e vimos a sua glória. É a própria coluna de fogo encarnada. Por isso que o apóstolo Paulo disse que se eles soubessem quem estavam crucificando, o Senhor da glória, eles não teriam feito. O resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua natureza. A beleza e excelência das múltiplas perfeições de Deus. Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. A Deus toda a glória. Toda a glória. Que o Senhor possa nos abençoar.